pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Olá, olá, gente, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais uma live, um bate-papo, onde nós vamos discutir um pouquinho. Na verdade, vai ser um bate-papo, uma conversa entre amigas, amigos, amigues, sobre uma defesa de doutorado com base na minha experiência que eu vou fazer com vocês aqui. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Coisa boa estar com vocês aqui. Então, tô explicando um pouquinho aqui como é que vai funcionar, tá bom? Boa noite, Assis Ivanir. Boa noite, Adão, tá sempre aqui presente conosco, de Campo Grande, um abraço. Aninha, minha amiga querida, um beijo, boa noite, pessoal, boa noite. Sejam realmente bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Bom, gente, como é que eu vou fazer a nossa dinâmica? Érica, muito obrigada, Érica. Você é muito gentil, muito obrigada. Eu tô com uma blusa aqui, gente, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Escrita Nego. É a bandeira da Paraíba, em homenagem ao meu estado, né? A minha terra, né? Então hoje eu tô homenageando a Paraíba. Muito obrigada, que bom que você gostou, Érica. Um beijo. Bom, gente, então como é que eu vou fazer a dinâmica da nossa conversa? É uma conversa onde eu vou explicar um pouco como é que funciona uma defesa de um doutorado, falar um pouco da minha experiência e dar algumas dicas. Nós vamos fazer essa tríade aí para vocês, para quem tem interesse na vida acadêmica, para quem deseja um dia ingressar no mestrado, no doutorado, ou mesmo para quem tem apenas curiosidade, né? Acho que pode ser interessante. Então, fiquem à vontade para colocar as perguntas, as curiosidades, as reflexões, enfim, o que vocês quiserem colocar aqui nos comentários. Ficou curioso sobre algum aspecto, pode colocar que eu terei aqui o maior prazer em responder a vocês, tá bom? Então podem colocar que eu vou respondendo à medida que vocês vão colocando. Então, para quem me acompanha, principalmente nos stories, sabe que recentemente eu defendi o meu doutorado em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba. Eu defendi no dia 7 de dezembro de 2023, às 2 horas da tarde, né? Então, foi o momento da minha defesa, que já havia passado por várias etapas, já havia passado pela defesa de um projeto, pela qualificação da tese e, finalmente, a defesa, que é o passo final, que conclui o doutorado. Depois eu posso falar sobre a qualificação, que é outra história. Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso, se vocês quiserem, comentem aqui embaixo, tá? Primeiro, então, vamos colocar o que é uma defesa. Veja, uma defesa, seja de um TCC, seja de um mestrado, um doutorado, a defesa é um espaço de arguição. É um espaço onde a banca vai testar o aluno ou aluna, né? A banca, que são os professores, estão ali para isso, para cumprir esse papel ritualístico, de fato, arguir e testar os conhecimentos do aluno ou da aluna. A banca, digamos assim, é muito próxima a um ritual de julgamento, mas não levem ao pé da letra, tá? Mas, de certa forma, você está ali expondo as suas ideias e você precisa defendê-las, tal qual um julgamento, você precisa se defender de alguma coisa, né? Então, primeiro entender que a natureza da cena de uma defesa, de uma banca,
é a natureza de uma arguição, de um julgamento, onde você será testada ou testado, tá? Dito isso, a defesa é muito mais um momento de embate de ideias, de reflexões, de sustentação oral do seu projeto, do que de celebração. Então, o que é que eu indico para quem vai para uma defesa? Primeiro, ir com uma expectativa realista, tá? A gente precisa enxergar as coisas como elas são. Muito obrigada, Ita. Um beijo. Ita sempre presente aqui também. Bom, voltando. Então, a gente precisa enxergar as coisas como elas são. Uma defesa, em geral, não é um espaço onde você será apenas elogiado, apenas aclamado. Eu diria que a aclamação não acontecerá, né? Os elogios eventualmente vão surgir, sim, presumindo que você vai participar de uma banca minimamente educada, que possui bons modos, que entende, né, o processo da banca como um processo pedagógico, didático, mas que também precisa ser um processo humano, humanizado, humanizante, né? Então, é uma banca com bons modos. Eu espero que você tenha essa experiência, embora existam bancas bem cruéis. Isso também existe, né? E não vamos aqui fugir da realidade. Existem bancas que são muito duras, muito áridas, que flertam aí, né, com uma linha que, se cruzada, é a linha realmente de uma violência simbólica muito expressiva. Então, a gente precisa entender, tá? A banca vai ser composta por professores muito qualificados, em geral, da sua área, que dominam o seu tema ou que se aproximam do seu tema e que estão ali para testar você e o seu conhecimento, né? Então, vão existir elogios, mas muito mais do que elogios, vão haver críticas, sugestões, ideias, caminhos, ajudar você a pensar. Então, por exemplo, se você faz no dia da banca, como eu já vi, às vezes, quase que um ritual de festa, deixa um bolo pronto, docinhos, lembrancinhas, para no final entregar para a banca, pode ser, não que você não possa fazer isso, tá? Mas isso é atípico, principalmente no doutorado. Por quê? Porque você no final não sabe como é que você vai reagir depois dos comentários da banca. Podem haver comentários que vão ser muito duros, e depois como é que você vai comemorar com essas pessoas, entregar um presente? Às vezes você não está nem disposta a isso, né? É importante ter esse cuidado. É muito importante também, ao convidar família, amigos, orientar essas pessoas, porque quem não faz parte do meio acadêmico pode interpretar a banca de maneira equivocada. Pode achar que os professores estão maltratando a minha filha, a minha esposa, a minha amiga, a minha irmã, e não é isso. Não é isso, né? Faz parte do rito, faz parte da ritualística. Então é muito importante que você prepare as pessoas que vão assistir a sua banca, se elas não são do meio, que essas críticas vão vir, mas que faz parte, que elas fiquem tranquilas, que isso faz parte do ritual, para que ninguém fique desconfortável. E muito importante, o público não pode se manifestar, tá? A banca ela é pública, mas o público não pode se manifestar. Quem se manifesta é o aluno, né? E a banca arguidora e o orientador, a orientadora, tá? Porque eu já vi como orientador, inclusive, coisas muito difíceis. Às vezes,
pelo não entendimento da família, alguém interrompe e diz, não faça isso com a minha filha. Não entende que não é maldade, é só como as coisas funcionam, né? Então é importante você preparar quem tá ali para assistir. Por isso que algumas pessoas se sentem mais confortáveis de não levar a família, só querem algumas pessoas, outras querem levar a família, os amigos como uma rede de apoio. Você decide como você achar mais interessante, tá? Mas entender essas questões é muito importante e estar preparada. Não espere festa. Espere um ambiente de arguição, onde você precisa defender as suas ideias através de uma sustentação oral consistente, tá? Bom, em geral, como é que funciona uma banca de defesa de um doutorado? A banca vai contar com 4 professores que farão a arguição. 4 professores, em geral, pelo menos um vai ser um membro externo, podem ser 2 membros externos, mas pelo menos um vai ser membro externo. No meu caso foram 2 membras internas e 2 externas, né? E a minha orientadora. Então 5 professoras mais 4 arguidoras. Então 4 pessoas que leram o meu trabalho, se debruçaram sobre ele, né? E que vão dar as suas contribuições. O que é que se espera de uma banca? Eu digo isso porque eu tenho a experiência tanto enquanto aluna, tanto enquanto professora, porque já participei de muitas bancas de defesa de trabalhos de conclusão de curso, tanto como orientadora, quanto enquanto examinadora interna ou externa, né, bancas de especializações. Então eu sei bem, né, como é que é estar dos dois lados. O que é que se espera de uma banca? Primeiro, bons modos, né? Tudo pode ser dito desde que de uma maneira educada. Isso não é uma regra, infelizmente algumas pessoas não têm uma experiência muito positiva com as suas bancas. Eu espero que você não passe por isso. Eu não passei, né? Graças a Deus. Mas essa é uma prática que vem se tornando mais incomum, mas no passado ela foi muito comum, né? Então se espera bons modos, se espera que naquele ambiente a banca não espere que o seu trabalho seja um reflexo do que elas fariam, um espelho do que elas fariam, né? Então as críticas não deveriam versar sobre isso, deveriam versar sobre o seu trabalho, né? Sobre a sua contribuição. Então, né, temos essa lógica. Bom, considerando, né, que você vai pegar uma banca qualificada, dura, pode ser uma banca dura, mas que seja uma dureza acompanhada de bons modos, de educação, né, que de fato entenda essas questões, não há problema. A banca não precisa, digamos assim, ser suave, ela pode ser dura, desde que com as devidas regras e regulações do que diz respeito, né, aos manuais de boa convivência, né? Nesse processo, em geral, a gente começa pelos examinadores externos, eles começam, né, a falar. Na verdade, volta. Você terá um tempo para apresentar o seu trabalho, né, em geral no PowerPoint. Recomenda-se que você não ultrapasse 20 a 30 minutos, porque, veja, a banca não está interessada numa apresentação longa, porque a banca já leu o seu trabalho. Essa apresentação é muito mais para o público.
tá? Então, a apresentação, ela precisa ser curta, tá? Traçando os principais aspectos do seu trabalho, né? A justificativa, os objetivos, a metodologia, um pouco dos capítulos, enfim, você vai traçar. Mas tem que ser uma apresentação objetiva, uma apresentação mais pragmática, que de fato toque nos pontos nevrálgicos do seu trabalho, centrais do seu trabalho. Porque, mais uma vez, a banca não terá paciência para uma apresentação longa. Porque, convenhamos, se a gente for apresentar o nosso trabalho inteiro, dariam horas, né? Porque é muito trabalho, é muita coisa. E a banca, repito, já leu o seu trabalho. Ela não está interessada nisso. A apresentação é muito mais um protocolo para o público que está assistindo e que não leu o seu trabalho, que não conhece o seu trabalho, mas que tem curiosidade de conhecer. Depois desse momento da sua apresentação, abre-se a palavra para os examinadores externos. Começa-se pelo mais externo, né, a instituição, o mais externo, né, e depois vem para os examinadores internos, né? Cada um vai fazer as suas observações. Em geral, eles começam elogiando o seu trabalho, parabenizando pelo esforço, por ter conseguido chegar até aquele momento. Alguns elogios pontuais sobre alguns aspectos do seu trabalho. E depois vem a parte das críticas e sugestões, que aí é realmente horas e horas e horas e horas e horas a fio, tá? Basicamente é isso que eles estão interessados. Por quê? É porque eles estão ali com más intenções? De forma nenhuma, é porque esse é o papel deles. O papel deles é apontar coisas que nós não vimos. Coisas que o orientador não viu e que você não viu. Ou que você viu, mas que decidiu não colocar junto com o seu orientador ou orientadora por alguma razão, e você vai defender isso numa sustentação, né, oral. Bom, ponto importante. Se prepare, tá? Quando você se prepara, você evita o estresse, você cala a ansiedade e você ganha uma sensação de segurança. Quando eu digo se prepare, releia o seu trabalho inteiro. Imprima a sua tese. Fiche a sua tese. Marque lá com marca-texto. Estude a sua tese. Releia 1, 2, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias. Mas estude o seu trabalho. Conheça cada linha do que você escreveu. Isso é muito importante, porque a gente vai construindo a tese e ela é um grande artesanato, uma colcha de retalhos que a gente vai ajustando, mudando. E muitas vezes a gente esquece das coisas que a gente coloca, porque são muitos anos mudando, alterando, em virtude da pesquisa, enfim. Então é importante. Quando o trabalho está pronto, a banca está marcada, com certeza você vai ter aí um tempo de pelo menos uns 15 dias, né? Que nesse tempo você estude o seu trabalho, você releia a sua tese. Releia a sua tese como se não fosse sua, como se fosse um estranho. Marque os pontos principais. Saiba tudo o que você colocou. Marque até aquilo que você acha que a banca poderia questionar. Antecipe o que a banca poderia questionar. Claro que nós não podemos ler mentes aqui, mas a gente pode ter alguns indicativos, algumas sugestões, né? Algumas ideias, alguns feelings. Marque aquilo que você acha que a banca pode pegar. Se prepare para as respostas. Treine, simule a defesa com pessoas que você confia, com pessoas que sabem mais do que você, ou tanto quanto você. Peça para essas pessoas lerem o seu trabalho, apresente para elas, treine. Isso vai te dar muita segurança. A segurança, ela não vem do céu, ela não é uma dádiva. Ninguém nasce seguro, a gente aprende a ter segurança.
E no âmbito acadêmico, a segurança só vem com estudo, tá? Quando você está segura de tudo que você escreveu, do porquê você escreveu, como você escreveu, quais são as razões, você está preparada para qualquer questão. Você não tem medo, porque você conhece o seu trabalho capa a capa. Mas isso eu repito, exige que você releia o seu trabalho, que você fiche o seu trabalho, você escreva o seu trabalho, marque, antecipe aquilo que a banca pode contestar, se prepare para as respostas, peça sugestões aos amigos do que a banca poderia colocar, do que eles colocariam se eles fossem a banca. Todo esse processo de preparação vai te dar uma segurança enorme, porque você conhece o seu trabalho. Vai estar borbulhando na sua cabeça tudo. Quando a banca coloca alguma coisa, você começa a lembrar. Ah, no capítulo 2 tem isso, deixa eu procurar. Esteja com o seu trabalho impresso. Enquanto a banca está colocando, você está lá procurando. Está lá procurando para fazer a sua defesa. Ora, em algumas situações você vai acatar, claro. Tem observações que vão ser pertinentes. E a gente tem que ter a humildade intelectual de reconhecer quando algumas sugestões são pertinentes, até mesmo algumas críticas, quando elas realmente são consistentes, a gente reconhece isso, mas também ter a coragem e a firmeza de contestar quando nós discordamos, né? Quando a banca coloca alguma questão que você discorda, que você acha que a banca não entendeu por que você colocou, ou quando a banca sugere alguma coisa que já está presente no seu trabalho e que passou despercebido pela mesma e que você vai apontar isso. Lembre-se, para a banca é só mais um trabalho, é só mais uma tese de doutorado numa quarta-feira que eles vão participar. Então alguns não leram com tanta atenção, né? Alguns sim, vão ler com bastante atenção, outros não vão ler com tanta atenção. Então pode ser que eles sugiram coisas que já estão presentes no seu trabalho. E que se você se cala, né, você acata uma lacuna que o seu trabalho não tem, né? Então é muito importante. Eu vejo muitas defesas onde, na verdade, não ocorre uma defesa. O aluno fica acuado, apenas dizendo amém, 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 amém para tudo que a banca coloca e acabou. Bom, o nome não é defesa? Então defenda-se. Defenda-se. Claro, com educação, com cordialidade, sem levar para o lado pessoal, não pessoalize. As críticas não são a você, pessoa. A crítica são as ideias. A crítica é a pesquisa, é ao trabalho. Ataque as ideias. Tá? Entenda que isso não é uma crítica a você, isso é uma crítica às ideias. E se você acredita naquelas ideias, você pode e deve defendê-las. O trabalho é seu. Ah, mas o professor pós-doutor está na minha banca. O professor é muito famoso, a professora muito famosa está na minha banca. A professora que é conhecida por ser muito durona na minha banca. E daí? Ninguém conhece melhor o seu trabalho do que você. Se aproprie dele. Ninguém conhece melhor o seu trabalho do que você. Então defenda-o. Não tema. Você sabe as razões do porquê você colocou determinadas categorias teóricas e outras não. Explique. Você que esteve no campo, mergulhada anos e anos no campo. Então ninguém conhece melhor a dinâmica daquele campo e os agentes daquele campo e os sujeitos da pesquisa do que você. Explique isso para a banca. Claro, de maneira educada, cordial, né? Academicamente colocando as questões, tudo dentro da civilidade, dos bons modos, da educação, com base no que está escrito, com base no que você escreveu, com base no seu trabalho. A sua defesa é o seu próprio trabalho.
O seu próprio trabalho, se bem feito, defende você. É a sua própria tese que defende você, se você faz um trabalho bem feito. Que não é um trabalho perfeito. Não existe trabalho perfeito. Não existe, tá? Mas é o melhor trabalho que você pode fazer. E você vai defender isso. Então, eu recomendo que vocês estudem. É uma coisa que é muito importante. Não esqueçam que a defesa é um ritual. Então, é um ritual que tem regras e a gente cumpre essas regras, né? Isso faz parte. Só que tem um lado muito interessante. A defesa, pense da seguinte forma, não é só o lugar onde você vai precisar estar naquele estado de tensão, de se defender o tempo todo. Mas também enxergue por outro lado. Você vai ter a atenção exclusiva de 4 professores ou professoras extremamente qualificados por horas, dedicados exclusivamente a analisar o seu trabalho. 4, 5 horas. Minha defesa durou 4 horas. Isso é bom, você vai anotando, porque as observações que eles estão colocando serão preciosas, tanto para revisar, corrigir o seu trabalho, mas às vezes, se não houver possibilidade de incorporar aquilo na tese, ou porque não dá tempo, ou porque não é pertinente, você pode guardar essas sugestões e transformar isso num artigo depois e fazer uma outra publicação. Então, quando é que na vida acadêmica você vai ter 4 professores exclusivamente dedicados a você, concentrados a você, a seu trabalho? Só se você se tornar uma pessoa de relevância depois que morrer como memória póstuma, né? Que não é o que desejamos. Então, aproveite esse momento. Porque os professores vão jogar pérolas pra gente. Algumas coisas serão possíveis de serem incorporadas ao trabalho, outras não. Mas você aguarda essas informações para utilizar em outro momento, em outras produções. E o que não for pertinente, você simplesmente desconsidera. Existem coisas que são colocadas que não são pertinentes? Existem também. Claro, existe sim. E é importante que você diga com educação o porquê, né? E você coloca essas questões. Muito importante. A defesa, assim como a academia de modo geral, é um lugar de poder. É um lugar onde existe correlação de forças e existe disputa de poder. Então é importante que você se imponha. Mas não é se impor na força, na arrogância, ou achar que sabe mais do que a banca. Não. É com tranquilidade, ouvir tudo o que eles colocam, reconhecer quando as críticas são pertinentes, acatar as sugestões quando elas são pertinentes, mas também defender-se, defender as suas ideias quando elas forem contestadas e você achar que é uma ideia que você precisa defender porque você está no campo, você sabe as razões do porquê o seu trabalho foi operado dessa forma, então você vai defender a sua ideia, a sua pesquisa. Então é ter esse equilíbrio. Humildade intelectual não é subserviência. E se colocar não é arrogância. Então é ter esse equilíbrio. Humildade intelectual, mas ao mesmo tempo tentar falar de igual para igual. Afinal de contas, naquele momento, mesmo existindo uma relação de poder, sim, existe. Não, né, a gente não vai negar isso aqui, ela existe, ela é presente. Até porque os professores têm poder de veto, né, poder de nota, mas vejam, numa defesa, quando um orientador ou orientadora leva você a uma defesa, ele só leva você para uma defesa se ele tiver certeza que o seu trabalho tem condições de ser aprovado. Nenhum orientador de bom senso
leva um aluno para uma defesa, correndo o risco que o mesmo seja reprovado, minha gente. Vamos colocar as cartas na mesa aqui. Assim, pode acontecer? Pode. Mas é muito incomum. Quando um professor leva você para a defesa, é porque ele sabe que o seu trabalho ele será aprovado, né? Mas que você precisa ali ouvir as sugestões, ajustar algumas situações. O momento onde o trabalho pode, de fato, passar por alguma coisa sensível é na qualificação, é antes. Na qualificação, a coisa pode ficar ruim realmente. Mas se você passou pela qualificação, entregou o trabalho para o professor, ele aprovou, você mandou para a banca foi marcada, você não vai ser reprovado, tá? Então você pode falar. Agora, claro, minha gente, falar como? Tudo é o como. Falar com educação, com gentileza, com sensibilidade. Mas, professora, e se algum professor for um pouco mais duro, um pouco mais ríspido, um pouco mais grosseiro? Não responda no mesmo tom. Não faça isso. Não caia nessa cilada argumentativa. Se você cai nessa cilada, você perde a razão. Mesmo que você tenha toda a razão, você perde. Então, mesmo que a forma como seja colocada, eu espero que não, seja num tom mais grosseiro ou jocoso, responda com elegância, responda com educação. Porque ao fazer isso, você consegue sustentar as suas ideias, você consegue colocar e fica feio para a pessoa que colocou daquela forma. Você sai com a sua imagem irretocável, né? Isso é muito importante. Então, é muito importante essa questão. Ita está perguntando, o fato da defesa ter sido online tornou mais confortável? Tornou. No conforto da minha casa. Bom, sabia que eu estava, né, com uma rede de apoio em casa. Torna sim. Mas, ainda assim, não deixa de ser um ambiente tenso, né? Porque, mais uma vez, a banca não é para ser um ambiente confortável. Não é essa a função dela. Mas também não é para ser um ambiente de tortura, né? Não é também essa a função. Mas, claro, o online traz uma sensação de conforto. Mas quando liga a câmera e todos os professores estão lá e todas as pessoas, o público está lá, a sensação de pressão, de expectativa é a mesma do presencial, eu diria. Mas, de algum modo, traz algum conforto. Bom, então, tente responder de igual para igual com a educação, com bons modos, né? Repito, acho que eu já falei bons modos muitas vezes, mas eu acho que essa é a palavra de ordem. Lembre-se que você não precisa ser perfeita, nem perfeito. Basta que o seu trabalho seja bom. Bom o suficiente. É um trabalho honesto. Seja honesta na sua defesa. O que é ser honesto na defesa? É reconhecer as fragilidades e não negligenciar os pontos fortes, defender os pontos fortes também. Os seus dados precisam conversar com a teoria, isso é muito importante. Isso é uma coisa que a gente precisa ter um cuidado, um certo esmero. Porque muitas vezes ocorre o contrário. As pessoas querem fazer com que os dados se encaixem numa determinada teoria. E não é assim que funciona. Os dados, eles precisam conversar com a teoria. Não é a teoria, eu não vou pegar uma teoria e fazer dela uma camisa de força
para que ela caiba naquele objeto. Não. É o objeto que dita qual será a teoria. Castro Othon, né? Tem método de ganhar tranquilidade. Vamos lá. Se tem método para ganhar tranquilidade. Eu não sei se é um método, mas o que eu coloco aqui. Nervosos, ansiosos, antes de um processo avaliativo, eu acredito que todos ficamos. Isso é do humano, né? Quem coloca que não sente nada, eu duvido muito que seja verdade. Então, por mais que a gente esteja preparado, ser avaliado é muito ruim, né? Ser avaliado é ruim, porque a gente fica nessa sensação de incerteza, a gente não sabe como o outro vai colocar. Então, primeiro, aceite os seus sentimentos. Aceite que você está nervosa, ansiosa, ansioso. Trabalhe essas questões, né? É muito importante, talvez, fazer técnicas de respiração, uma caminhada, uma meditação. Mas a técnica, se eu posso dizer que é uma técnica que mais ajuda na hora da defesa, é você estar seguro, segura, preparada. E você só estará seguro, preparado, se você conhecer o seu trabalho. Se você conhecer linha a linha do seu trabalho. E como é que você faz isso? Imprimindo o seu trabalho e relendo ele. 2, 3, 4 vezes, quantas vezes forem necessárias, marcando com marca-texto os pontos principais, anotando, colocando as questões que você acha que a banca vai pontuar, pontos que você acha que são problemáticos, que talvez a banca coloque, antecipe, já pense nas respostas, né? Peça para um amigo olhar, para uma pessoa que você confia, para ver o que é que ela colocaria, ou seja, estude o seu trabalho. Se você dominar o seu trabalho, se você reler o seu trabalho como se não fosse seu, como se fosse o livro de outra pessoa, que você conhece tudo. Quando a gente lê um livro que não é nosso, um artigo que não é nosso, a gente consegue identificar os pontos positivos e negativos. É isso que você tem que fazer com a sua tese. Olhar para ela como se ela não fosse sua, com um certo afastamento, e identificar os pontos positivos e negativos, porque é isso que a banca vai fazer. E avaliar, olha, a banca pode pegar aqui, a banca pode pegar aqui, e já tentar antecipar um pouco as respostas, se preparar. Estar preparado te dá segurança, e a segurança te dá tranquilidade. Mas não é uma tranquilidade plena. Tranquilidade plena só conheço no Zen Budismo e nem sei se confio muito que ela seja verdadeira. Tranquilidade plena não existe, porque você está num ambiente estressor, você está defendendo uma tese de doutorado. Então, é uma situação de fato estressante, ansiogênica, né? É um momento muito importante da sua vida, um momento de fechamento. Então, é natural que exista um certo nível de ansiedade. Mas é importante que essa ansiedade não seja paralisante. Que você sinta, mas que consiga ir com medo mesmo, né? Que você sinta, mas que consiga fazer. Isso é importante. Deixa eu ver aqui as outras perguntas. E se houver a necessidade de reapresentar, reajustar o trabalho? Não, olha só. Ajustes, Natália, ajustes, todo trabalho terá. Não existe trabalho perfeito. Sabe aquele professor maravilhoso, aquela professora top de linha? Com toda certeza, na banca de defesa dela, os professores colocaram pontos a serem corrigidos, considerados, criticados. Não existe trabalho perfeito. Você tem que aceitar isso. Humildade intelectual. A gente não sabe de tudo. Tem coisa que passa despercebido mesmo. Às vezes a gente não consegue fazer determinadas análises
E é para isso que a banca tá ali, para melhorar o nosso trabalho, para aperfeiçoar, para apontar caminhos, para pensar junto. Então, os ajustes serão feitos. Agora, reapresentar não é assim que funciona. Você defende, anota tudo o que for pertinente e você vai corrigir o seu trabalho. Depois de corrigir, vai voltar para a mão do orientador, da orientadora. Ele vai ver se você conseguiu fazer as correções de modo a contemplar a maior parte das questões. Se aprovado, você faz o depósito final e encerrou o ciclo. Não tem essa de reapresentar, tá? Não. É a apresentação, anotar as críticas, sugestões e elogios, fazer as correções necessárias e encaminhar para o seu orientador, tá? E é ele ou ela que vai dar o aval, se tá tudo ok, para você fazer o depósito final, ou se você vai precisar corrigir mais um pouco, tá? O que mais aqui? Deixa eu ver o que vocês colocam. Priscila, dicas maravilhosas, muito obrigada. Um beijo para você. Carol a deriva. Doutorado com 1 ano de trancamento. Programa só pausa a contagem por um semestre. Acho que você está me perguntando como cumprir prazos. Eu não sei se eu entendi, Carol. Você está dizendo que o seu doutorado está com 1 ano de trancamento. Você solicitou o trancamento por 1 ano. Só que o programa só pausa a contagem por uns... você trancou por 1 ano, mas o programa só pausa a contagem, que é a contagem para você defender, porque todo mundo tem uma data limite para defender. Eu teria até fevereiro do próximo ano para defender, mas eu defendi antes, né? Me programei para isso. Eu tinha condições para isso, eu sei que é diferente de muitas pessoas que não têm condições para isso, né? Então, no seu caso, o tempo correram aí 6 meses, contando como se você estivesse fazendo, né? Mas você estava com o doutorado trancado por uma necessidade sua. Nossa, como cumprir os prazos? Carol, eu acho que não existe uma resposta universal para isso. Porque cada um lida com prazos, com cobranças de formas diferentes. Então, não leve a minha resposta a ferro e fogo se ela não se encaixar na sua realidade, se ela não corresponder à sua personalidade. Mas se fosse eu tenho uma característica que tem um lado bom e um lado ruim. Eu sou muito organizada, muito disciplinada e sistematizadora. Tudo meu tem prazo. Eu tenho uma agenda para tudo, até para o lazer. O que é um lado ruim, porque eu tenho um excesso de controle que faz com que eu tenha uma ansiedade elevada, tenha que tratar essas questões. Mas tem um lado bom. Qual é o lado bom? Eu consigo cumprir os meus prazos até com certa antecedência, como foi a questão do doutorado. Eu defendi antes do prazo. Mesmo com pandemia, uma série de questões. O que eu faria? Eu faria um cronograma estabelecendo metas objetivas. Até tal dia eu tenho que terminar a pesquisa, até tal dia eu tenho que analisar os dados, até tal dia eu tenho que fazer o primeiro capítulo, até tal dia eu tenho que fazer o segundo capítulo. Prazo para tudo. E cumpriria rigorosamente esses prazos para dar conta. Eu não consigo achar outro caminho, Carol. Porque você precisa terminar. E para terminar você tem que fazer. E para fazer você tem que começar. E como é que começa? Fazendo. É óbvio. Mas o óbvio às vezes precisa ser dito, né? Então comece. Só comece. Faça um cronograma. Faça um cronograma. Agora, não adianta fazer cronograma e não cumprir. O que tem de gente que faz um cronograma lindo, maravilhoso, colorido e não cumpre uma linha. Não adianta. O meu cronograma, gente, é bem simples. É na agenda. Na canetinha. Até tal dia tal coisa, até tal dia tal coisa e saio cumprindo.
tá? Não tem planner, não tem nada disso. Meu negócio é agenda de papelzinho objetivo. Mas se você gosta de planner, faça, se funcionar para você. Aqui não é uma regra. Mas eu faria um cronograma e eu cumpriria esse cronograma religiosamente. Agora, se eu tivesse sentindo que emocionalmente e psicologicamente que o meu emocional e o meu psicológico estivessem me atrapalhando a cumprir isso, eu procuraria a ajuda de uma terapia. Inclusive, eu só consegui terminar esse doutorado tão bem antes do prazo, porque ao mesmo tempo em que eu fiz o doutorado, eu faço terapia. A terapia foi fundamental para me equilibrar psicologicamente e emocionalmente para dar conta de tudo, dos prazos, de todas as questões. Então, eu procuraria a ajuda de uma terapia. Eu sei que é uma coisa cara, mas existem terapias com valor social muito legal. Eu acho que eu vou procurar e vou colocar até aqui nos stories. Tem um pessoal no Instagram que faz esse trabalho, né, de terapia com valor social, bem simbólico. Tem os CAPS, né, os Centros de Atendimento Psicossocial, que oferecem o atendimento psicológico gratuito. Eu realmente procuraria, tá? Essa questão. Porque às vezes a sua trava não é uma trava intelectual. Às vezes é uma trava psicológica, emocional. Então você tem que trabalhar esse emocional. E uma outra coisa. Se eu sentisse que eu tô com dificuldade na escrita, eu procuraria uma assessoria acadêmica. Eu procuraria o serviço de uma assessoria acadêmica para me ajudar a destravar essa escrita. Ou uma assessoria acadêmica, ou uma assessoria para escrita acadêmica. Eu procuraria esses suportes. Eles são fundamentais. E procurar esses suportes não torna você menor, fraca, não torna o seu trabalho menor de forma nenhuma. Você apenas está buscando as estratégias e as muletas necessárias para conseguir dar conta da vida. A gente faz isso. Se eu tô com dor de dente, eu procuro um dentista, né? Se eu tô com uma dor no braço, eu procuro um ortopedista. Então, se eu tô com uma dor intelectual, eu procuro assessoria acadêmica. Se eu tô com uma dor emocional, eu procuro um psicólogo. Veja qual é a sua dor. Veja quais são as suas questões e procure ajuda. Peça ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda, né? De procurar esses apoios. E se for o caso, converse com sua orientadora, com seu orientador, com franqueza. Diga, eu estou passando por essa situação, eu preciso defender no prazo. O que é que eu posso fazer? Me ajude, né? Tente ter uma conversa franca, né? Se você acha que o seu orientador ou orientadora é uma pessoa sensível a isso. Se não for, não faça, né? Acho que é muito por esse caminho, Carol. Não sei se te ajudo. Não sei se ajudei. Espero que sim. Solange dizendo que ficaria muito nervosa. Claro, eu fiquei muito nervosa. Todas ficamos. Faz parte, Solange. Deixa eu ver aqui. Carol. Ah, que bom que ajudou, Carol. Deixa eu ver se vocês colocaram. Acho que é isso, né? Por enquanto, de perguntas. Vão colocando aqui as perguntas de vocês que eu vou ter a maior prazer em responder as curiosidades, as perguntas, tudo, tá? Podem colocar aqui. Adorei, inclusive, o seu @ Carol. Carol a Deriva. Que criativo, gostei. Bom, entendam, né? Voltando aqui. Quem tá no doutorado, né? Entenda que terminar o doutorado, defender o doutorado, não é o fim do processo. Não é a anunciação do fim. Claro que traz uma sensação de alívio, ufa, cumpri, terminei um ciclo. Sim, você está terminando um ciclo, cumprindo. Isso é muito legal, é uma boa sensação de se ter. Mas é importante saber que ao mesmo tempo que é o fim, é o começo. É só o começo de uma vida acadêmica. Porque é com o título de doutora ou de doutor que você começa, de fato, a ter chances competitivas na vida acadêmica. Para fazer concursos,
né, para professor, você em geral precisa do doutorado. Para conseguir fazer melhores publicações, você vai precisar do doutorado. Então, o doutorado, na verdade, é o começo de uma vida acadêmica robusta. É a partir do doutorado que você vai começar a trabalhar de fato, né? Que você vai começar a fazer concursos, que você vai começar a publicar, que você vai começar, inclusive, a ter um pouco mais de reconhecimento, né? A forma como as pessoas vão ler o seu trabalho é diferente se lessem se você fosse apenas mestre, porque o amadurecimento intelectual de um doutor espera-se, né, que seja um pouco mais amadurecido do que um mestre, né? É muito importante nesse processo assumir as próprias falhas, né? Reconhecer que nem sempre dá para consertar tudo numa revisão, né? Às vezes o que a banca pede é muito e você tem um prazo, né? Depende de cada programa, de cada universidade. Por exemplo, eu tenho 2 meses para fazer as correções e entregar. Então, nem tudo eu vou conseguir incorporar, né? Uma parte porque não dá tempo, outra parte porque não é pertinente e eu já justifiquei isso na banca, né? Então, reconhecer que nem às vezes não vai dar para absorver tudo, né? Absorva o que você conseguir dentro do tempo, respeitando o prazo. E eu acho que é muito isso, sabe, Carol? É entender o seguinte, você vai fazer a tese possível. Não é a tese perfeita, não é a tese ideal, é a tese possível. Um amigo uma vez me disse o seguinte: Ana, tese boa é tese concluída. E é isso, gente. Tese boa é tese concluída, tá? Então, assim, faça o que dá tempo de fazer dentro do seu cronograma, dentro dos seus prazos. Se tiver que enxugar, enxuga. Se tiver que tirar um capítulo, tira. Claro, com a concordância da sua orientadora ou orientador. E entender que tudo comunica dentro desse rito de julgamento, de defesa. Tudo comunica. A forma como você se veste, as roupas que você coloca, os acessórios, a forma como você imposta a voz, o tom que você utiliza, a estratégia argumentativa, tudo comunica. Então é muito importante a gente ter cuidado nesses detalhes, porque esses detalhes são muito importantes. Como foi que eu fiz? Vou começar aqui falando um pouco da minha experiência. E quero ir para as perguntas de vocês, tá? Como foi que eu fiz? Eu estruturei uma apresentação de 20 minutos. Tentei seguir religiosamente esses 20 minutos. Em seguida, foi para a arguição da banca, né? Primeiro as membros externas falaram, né? E depois as membros internas. E aí, o que foi que eu fiz? Eu estava com a tese impressa. Eu gosto muito do papel. Embora o digital seja uma presença na minha vida, mas por mais incrível que pareça, embora eu use o digital, eu aprecie muito o digital, mas eu não sou muito entusiasta do digital apenas. Assim, eu não tenho tanta habilidade com as ferramentas digitais, por incrível que pareça, né? Embora eu trabalhe com isso, eu não sou tão habilidosa. Sei o básico. Então, eu prefiro o papel. Então, eu imprimi e tudo que a banca ia colocando, eu ia procurando. Ela tá dizendo que isso aqui tá aqui, ia procurando, ia marcando. Ela tá dizendo que tá faltando isso, mas na página tal tem, eu ia procurando, ia marcando. Ia procurando, ia marcando. Enquanto elas falavam muito, então, horas falando, então me dava tempo de procurar, né? Então elas falavam que sentiu falta disso. Eu disse, mas como? Se tem isso aqui? Aí eu ia procurando. Aí a outra colocou que sugeria tal coisa. Não, realmente e tal. Eu ia procurando na tese. Quando elas terminavam de falar, eu agradecia as observações, colocava os pontos que eu concordava e agradecia as sugestões, mas colocava os pontos que eu discordava, que talvez tivessem passado despercebido por elas, né? Por exemplo, eu senti falta você discutir um pouco a conjugalidade, e eu mostro para ela, bom, eu trato isso, eu trato dessa questão, essa questão atravessa todo o meu trabalho, eu trato isso na página tal, e ia lendo. Ah, mas tá faltando isso, mas na página tal, tá lá. Era muito assim.
não é uma defesa do que eu acho, não, é uma defesa do que existe, do que está na tese. Eu estou mostrando para ela. Isso que você está dizendo, que está faltando, tem na tese, nas páginas tais, fatos, evidências. Então, né, foi uma banca onde eu me senti muito confortável para tanto absorver as críticas que eram de fato pertinentes, ao mesmo tempo rejeitar aquilo que não era pertinente. Eu me senti muito confortável para rejeitar, para dizer que determinadas coisas não faziam sentido porque eu já tinha no trabalho ou porque não faziam sentido em virtude do meu tipo de pesquisa, do meu campo. E eu defendi isso com muita segurança. Muita segurança porque eu sabia do que eu estava falando. O trabalho é meu. Eu escrevi esse trabalho. É 4 anos remexendo e remexendo aqui. 4 anos mergulhada no campo. Então eu estava muito tranquila de fazer essa defesa. Mas, mais uma vez, uma defesa educada, uma defesa civilizada, né? Uma defesa no tom do respeito, né? Eu dei muita sorte que a minha banca foi uma banca, em geral, muito boa, equilibrada. Nem aquela banca que só coloca superficialidades, que não é o caso, mas uma banca que de fato trouxe contribuições, que trouxe as críticas, mas de maneira educada. Apenas uma professora foi um pouco mais dura, foi um pouco mais árida. Uma professora, em geral sempre tem um que é um pouco mais difícil, né? Mas que eu com muita tranquilidade fui respondendo a ela e contra-argumentando em cima do meu trabalho, em cima do que eu escrevi. A minha defesa está no meu trabalho. Quem me defendeu foi o meu próprio trabalho. Foi aquilo que eu escrevi, porque eu sabia cada linha do que eu tinha escrevido, né? Então, mesmo essa professora que foi mais dura, mais árida, eu tinha no meu trabalho as ferramentas para me defender. A ferramenta para te defender é o seu próprio trabalho, se você conhecê-lo bem. Por isso que é importante você estudar o seu trabalho. Bom, e é muito importante vocês saberem que essas considerações um pouco mais duras, elas são comuns nos espaços de defesa. São comuns. E o que o professor quer ver, vou usar aqui um termo simples, mas é ver se você dá conta. Ver se você segura a onda, sabe? Se você não se desmonta. Porque, bom, gente, convenhamos, é muito fácil defender quando a gente só é elogiado. Isso não é defesa, né? Só ser elogiado é muito bom. O que a banca quer ver é se você segura a onda quando vem uma crítica mais contumaz, assim, mais intensa, mais consistente. A banca quer ver o seu desempenho. Quer ver se você segura a onda, se você tem uma resposta. Mas, professor, e se não tiver uma resposta? Diga que não tem. Seja honesta, diga. Bom, de fato, essa é uma questão que eu não havia observado e eu agradeço as sugestões. Se você tem a resposta, defenda. Seja honesta. A saída é ter honestidade. Seja honesta na sua defesa. E saiba que os apertões são naturais na banca. São absolutamente naturais. O que a banca quer ver é se você não se desmonta. Aquele ou aquela mais duro é aquele que você tem que mostrar mais segurança. É aquele que você tem que mostrar que mais sabe, que mais domina. É o seu trabalho, é o seu próprio trabalho. Então ninguém melhor do que você para dominá-lo. Então é isso, é segurar a onda, sabe? Segurar a onda faz parte. Eu sei que existe um medo, né? Um medo muito grande da falha, de haver uma crítica que eu não tenho uma resposta, ou uma crítica que vai me desmontar inteira. Primeiro que se você não tiver uma resposta, não tem problema. Diga que não tem. E que vai pensar a respeito.
com muita tranquilidade, sustente. Se você tem uma resposta, dê. Se a crítica ela for muito intensa, de maneira educada, contra-argumente com firmeza. Essa contra-argumentação é uma maneira indireta de você pedir à banca respeito pelo seu trabalho. Em geral, essas mensagens não ditas, essas mensagens, digamos assim, não ditas diretamente ou dito não dito, são bem captadas. A academia é boa em fazer esse jogo do dito e não dito. Mas a minha banca foi excelente, excelente, excelente. Como eu disse, só uma professora foi um pouco mais dura, mas como eu conhecia o meu trabalho, com muita tranquilidade, eu conhecia cada linha do meu trabalho, então fiz a minha defesa, acatei algumas sugestões, discordei de outras, expliquei por que discordei, contra-argumentei, fiz a minha sustentação oral, defendi e foi ótimo, foi excelente. Eu vou guardar uma lembrança muito incrível, maravilhosa dessa banca, dessa minha defesa, assim, foi incrível. Eu senti que eu amadureci muito intelectualmente e pessoalmente depois do doutorado. Essa segurança que eu tive na defesa do doutorado é resultado de longos anos de sofrimento, né? É uma segurança que eu não tinha no mestrado, mas que eu tive no doutorado. É porque é assim, né? Na vida a gente vai se construindo, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo, é no percurso, é no andar da vida que a gente vai se construindo, né? A gente vai mudando, isso é muito bom, né? A Tiana de hoje, muito provavelmente, não vai ser a mesma daqui a 10 anos, né? Vai ter outras perspectivas, outros gostos, outras intenções. E é assim mesmo, né? Então eu acho que essa defesa, ela fechou com chave de ouro, de maneira linda. Tanto que depois a minha orientadora me mandou uma mensagem me parabenizando pela minha defesa, dizendo que eu defendi lindamente, amigos e amigas mandando mensagem, a própria banca reconhecendo que foi de fato uma defesa muito bonita. Eles ficaram bem impressionados, porque em geral as defesas os alunos não defendem, eles ficam muito acuados, com muito medo, então em geral eles acabam não defendendo, né? Mas só agradecendo, dizendo amém. No meu caso não, no meu caso eu realmente fiz uma defesa, eu tentei equilibrar, né? Aceitar quando era pertinente, mas contestar quando eu achava que era pertinente. Então, eles ficaram impressionados, porque não é comum um doutorando defender o seu trabalho, infelizmente, não é muito comum. As pessoas ficam muito acuadas, e eu fiz o movimento contrário, eu fiz o movimento de realmente seguir ao pé da letra o sentido da palavra defesa. Eu defendi o meu trabalho, eu defendi as minhas ideias, porque eu estava defendendo ideias. Estava defendendo ideias que eu construí com muito sofrimento e que eu acredito muito, muito em cada palavra colocada aqui. Cada linha, cada categoria teórica elencada tem uma razão de ser, e eu não abandonaria essas ideias de forma alguma, porque eu fiz uma pesquisa de um mergulho no campo muito intenso e eu sei por que de cada questão aqui dentro. Então, eu fiz uma defesa realmente muito, muito consistente, porque eu acredito no meu trabalho. Então, ficou uma memória muito linda, assim, uma memória de uma defesa realmente. Tanto que, como eu disse, a banca ficou um pouco impressionada, porque não é muito comum os alunos defenderem, de fato, os seus trabalhos, e, de fato, eu fiz isso. Mas talvez eu tenha feito isso de uma forma muito assertiva, porque eu estou num processo de vida de amadurecimento, eu já não sou tão jovem assim, né? Já tenho 36 anos, na verdade vou fazer agora, né? Dia 28, 36 anos, tenho mais de 10 anos de sala de aula, né? Então já tenho um certo amadurecimento, passei por um processo de sofrimento muito grande durante
esse doutorado, né? Então, como a maioria das pessoas que me acompanham aqui sabe que eu fiz o doutorado praticamente todo durante a pandemia. Eu assisti o primeiro dia de aula presencial, no segundo dia estourou a pandemia, então a turma do doutorado foi inteira da pandemia. Então, atravessamos a pandemia, em razão dela, crises de ansiedade. Meu pai e minha mãe adoeceram por Covid, meu pai faleceu de Covid. No final do doutorado, meu esposo fez um transplante de órgãos, né, um transplante de córnea. Então, foi muito sofrimento. Então, eu já tinha passado pelo inferno. Aquela banca era fichinha. Eu já tinha beijado Satanás, com todo respeito aqui às pessoas presentes. Claro que não de maneira verdadeira, eu tô aqui brincando, né, gente? Não de maneira literal, né? Mas eu já tinha passado pelo inferno. Então, eu tinha passado por tudo isso, tinha dado conta. Eu tinha passado por tudo isso, tinha conseguido escrever, e tinha conseguido ir para campo, e tinha conseguido fazer minha pesquisa, e tinha conseguido fazer as revisões. Depois de todo esse sofrimento, onde eu poderia ter desistido, onde eu poderia ter, né, desistido, e teria inúmeras razões para isso, justificativas, e não desistir. Com todo esse sofrimento terrível, fora outras coisas que eu nem comento aqui, eu consegui fazer. Não ia ser na defesa que eu iria baixar assim a cabeça, não. Cabeça erguida. Horas, eu sofri muito para defender, para concluir esse doutorado, para defender essa tese. Eu sofri muito para fazer essa pesquisa. Questões pessoais, profissionais, de todas as ordens. Então, horas, não, vou defender. É o momento de defender com educação, com humildade, veja, também reconhecendo quando o trabalho realmente precisava de ajustes, e eu nunca, em nenhum momento, tive a arrogância de dizer que meu trabalho estava só perfeito. Não, de forma nenhuma, né? Quando as observações eram pertinentes, eu imediatamente acato, reconheço, mas quando as observações não eram pertinentes, eu assertivamente segurei e sustentei a minha posição. Eu fico muito feliz por isso. Como eu disse, horas, foi muito sofrimento. Eu precisava defender, né? Por mim, pela minha história, por tudo que eu passei, pelo meu pai, que Deus o tenha, eu devia isso, né, a mim. Então, acho que tudo isso me deu forças para, na hora, dar o melhor de mim mesmo e sustentar de cabeça erguida, olhar para os professores com muito respeito, com muita admiração, com muita deferência, mas de igual para igual. Eles são seres humanos e eu também sou. A gente está numa relação de poder, está, mas de igual para igual. De igual para igual, porque do meu trabalho eu conheço. E aí foi assim. Foi muito bonito. Realmente foi muito bonito. A minha defesa me encanta, assim. Me deixa com uma memória afetiva muito, muito bonita, assim. De todos os trabalhos que eu produzi, graduação, mestrado, doutorado, disparado. Eu estava muito mais segura, muito mais confiante, muito mais feliz com o que eu estava escrevendo. E foi no doutorado que eu me descobri muito apaixonada pela pesquisa. Eu detestava a pesquisa antes. No doutorado eu descobri que eu sou uma apaixonada pela pesquisa. Eu descobri uma camada minha, uma faceta minha, uma versão minha que eu não conhecia. Eu venho me descobrindo muito nesse processo. Eu percebi que eu sei pesquisar, que eu gosto de pesquisar também. E que eu sei fazer isso. E é muito legal, O doutorado me deu uma confiança na minha capacidade intelectual. O doutorado me deu confiança na minha capacidade intelectual. De perceber que eu consigo fazer. E através do reconhecimento dos meus pares, só reiterou aquilo que eu já achava que
estava no caminho correto. Foi isso, gente. Foi muito legal. E é basicamente assim que funciona uma defesa de doutorado. Bom, mas é importante dizer que nem todos têm a mesma sorte que eu. Algumas pessoas pegam bancas muito violentas, né? Que beiram aí o assédio, né? E eu realmente lamento muito e espero que nenhum de vocês passe por isso. Realmente isso não deveria existir, né? Mas espero que isso não aconteça. Mas em geral, quando as bancas são civilizadas, ocorre mais ou menos dessa forma que eu contei para vocês. E aí no final, a professora pede um tempo, se reúne com os professores numa outra sala, online ou presencial. Depois eles voltam, né? Você recebe a aprovação. A sua orientadora faz alguns comentários a respeito de você, né? Da sua trajetória com ela ou com ele. E você tem a palavra final para fazer os seus agradecimentos. Eu fiz os meus agradecimentos, né? Agradeci a todas as pessoas que me apoiaram nessa caminhada, ao meu esposo, a pessoa número 1, tanto que a tese é dedicada a ele, né? A tese é dedicada ao meu esposo, que é o meu grande parceiro de vida, é a pessoa que me impulsiona, que acredita mais em mim do que eu mesma muitas vezes, meu suporte emocional, né? Então, o trabalho é dedicado a ele, por inúmeras razões. Agradeço também, né, ao meu pai, em memória dele também, né? Eu trago a memória do meu pai, tenho certeza que ele ficaria muito orgulhoso. Uma pena que ele não viu. Ele sabia que eu estava no doutorado, né? Acompanhou o primeiro ano, mas ele não chegou a me ver concluir, me ver doutora. Mas eu tenho certeza que ele tá vendo, né? Tá vendo lá do céu. Ele agora é o meu anjo da guarda. Olha aí a minha dimensão do sagrado, né? A minha dimensão do sagrado. Agradeço também, né, as minhas grandes amigas. Tenho amigas queridíssimas, todas elas que me apoiaram muito. Antes, durante e depois de todo o processo, sem elas nada disso seria possível. A minha psicóloga, né, que foi fundamental, foi uma rede de apoio muito importante para que eu tivesse o equilíbrio emocional, psicológico necessário, não só para concluir o doutorado, mas para dar conta da vida, né, para dar conta dos sofrimentos, das tragédias que nos acometem, querendo ou não, né? E tocar a vida, né? Enfim, agradeço a minha orientadora, né? Enfim, a todos os presentes. Foi muito legal, foi muito bonito. Então, foi assim, né, que terminou. É assim que funciona, mais ou menos, uma banca de defesa de doutorado. Começa de maneira bem tensa, mas no final, depois da aprovação, fica leve. Aí você fica leve, é só agradecimentos e é só comemoração. Solange dizendo que não sabe se chora ou se volta a atender os pacientes. Minha querida, um beijo enorme para você. Solange está sempre aqui, uma seguidora fiel. Faz o possível e o impossível para estar em todas as lives, mesmo em atendimento, né, com os pacientes. Muito obrigada, Solange, muito obrigada de verdade por ser tão fiel aqui conosco. E não chore não, vamos sorrir. O tempo do choro acabou, né? Embora ele seja também saudável, importante às vezes. Eu falo isso, mas eu sou uma chorona. Sou muito emotiva, mas agora é momento de alegria e vá lá atender seus pacientes com ânimo. Eles precisam da sua alegria. Eles já têm muitas dores, né? Então vamos atendê-los com alegria. É muita luta e força de vontade. Foi, Solange, foi mesmo. Eu tenho que... E aqui não é, gente, arrogância não, tá?
nem jogando confetes sobre mim mesma. É apenas autorreconhecimento. Aprendi isso na terapia. É autorreconhecimento. Foi muita luta mesmo. Foi muita, muita, muita luta. Eu tinha tudo para desistir no meio do caminho, mas se tem uma coisa que eu sei que eu sou, é persistente. Eu sou muito determinada. Quando eu decido que eu vou fazer uma coisa, o sangue dá na canela, mas eu só paro quando eu faço, quando eu concluo essa coisa. Eu sou, sabe aquela coisa, o brasileiro não desiste nunca? É muito isso mesmo. Eu sou uma brasileira nordestina, paraibana, aqui com a bandeira da Paraíba, que não desiste nunca. Agora, uma mulher nordestina, doutora em sociologia. Ela tá dizendo isso porque ela tá estudando para minha defesa. Ah, boa sorte na sua defesa, Solange. Fernandinho tá perguntando, vai abrir vitalícia ilimitada na plataforma? Não entendi, Fernandinho. Abrir o que? Vitalícia ilimitada na plataforma? Entendi. Você tá falando dos nossos cursos online? Não, nenhum curso nosso por enquanto é vitalício e ilimitado, não. Eles são, alguns duram 1 ano, outros duram 2 anos, depende do que você escolher lá, tá? Não, não, gente. Não, vitalício ilimitado não teremos. Não, não teremos. Eles têm um tempo. Eles têm um tempo, tá? Que mais? Agora coloquem as dúvidas de vocês, os comentários, as questões, pra gente bater esse papo. Vocês têm mais alguma dúvida? De nada, Fernandinho, de nada. Coloquem mais aqui as questões, fiquem à vontade. Inclusive, estou pensando em fazer no próximo ano um curso sobre metodologia do trabalho científico, para ajudar as pessoas que querem entrar em mestrado, em doutorado, a saber como fazer uma pesquisa, a entender o que é pesquisa, a entender os tipos de pesquisa, a fazer um projeto de pesquisa. Então, eu acho que eu estou pensando, se vocês gostarem da ideia, deixem aqui as curtidinhas, os comentários, porque eu acho que vai ajudar muita gente que se interessa por uma pós-graduação. Quero fazer um curso que seja bem completinho, para dar dicas sobre tudo, para que vocês possam entrar na pós-graduação. Para quem não sabe, eu também trabalho com assessoria e consultoria acadêmica, para quem quer entrar no mestrado, no doutorado e quer se preparar, ou para quem já está no mestrado, no doutorado e precisa dessa ajuda, eu faço esse trabalho também, mas percebo que eu preciso de um curso online para dar um suporte às pessoas, né? Porque de fato a assessoria tem um valor mais elevado e um curso online teria um valor mais acessível e talvez alcançasse mais pessoas e ajudasse mais pessoas, né? Que talvez não tivessem condições de pagar por uma assessoria, que de fato o custo é mais elevado. Então o curso ajuda. Natália está dizendo, com certeza vai ajudar muito. Ah, coisa boa. Então eu vou, com certeza, próximo ano, quero organizar esse curso para que as pessoas possam ter uma boa noção de como fazer pesquisa, de como fazer um projeto de pesquisa, do que se espera de uma escrita acadêmica, objetivos, metodologia, pesquisa documental, bibliográfica, de campo, etnografias, enfim, é um manual da pesquisa, seja para quem quer entrar no mestrado e doutorado, seja para quem já está no mestrado e doutorado e quer entender um pouco melhor os tipos de pesquisa, até para decidir a sua metodologia, a metodologia do seu trabalho. Então, vem aí, próximo ano, esse curso online, tá? As minhas colegas e os meus colegas, que serão em breve mestres e doutores também. Então é isso, gente. Já que vocês não têm questões, eu vou encerrando a live de hoje, agradecendo muito a vocês. Eu quero estender aqui os agradecimentos que eu fiz
na minha defesa de doutorado, eu quero estender a vocês também, tá? Vocês fazem parte desse processo, vocês são um time, uma comunidade de pessoas muito queridas, seguidores muito carinhosos e respeitosos, que me dão muito apoio em cada passo que eu decido dar. Inclusive nas dificuldades, vocês são uma rede de apoio muito carinhosa. Então, todo o carinho que eu recebi me ajudou a chegar até aqui. Então, sintam-se também alvos do meu agradecimento na minha defesa do doutorado. Eu agradeço muito a vocês pelo apoio, por estarem aqui comigo, por serem tão gentis, educados e respeitosos, por serem essa rede de apoio e essa chuva de carinho. Foi muitas vezes um motivador para que eu continuasse. Vocês nem imaginam como os comentários de vocês carinhosos, o suporte carinhoso que vocês dão, as mensagens pelo direct, como me ajudaram em momentos difíceis da minha vida, em todos os aspectos. Então, muito obrigada a vocês, tá? Então, assim como eu agradeci ao meu esposo, às minhas amigas, ao meu pai, que Deus o tenha, eu agradeço a vocês também. Vocês são parte disso tudo no doutorado. É uma conquista nossa. O doutorado é uma conquista nossa, é coletiva. Obrigada, tá, gente? Beijo. A live vai ficar salva. Vou deixar aqui no feed salva, tá bom? Beijo grande, até a próxima. Fiquem bem e a gente vai conversando por aqui. Tchau, tchau.